Renato Braz, da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Quero te pedir que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho, dá o seu like aí e me ajude a fazer com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas, tá bom? Então, vamos à ministração, vamos à palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 7 a 9. Vocês não são pouco não, hein? Vocês sentam no lugar mais quente. Eu também não sou não. Capítulo 14. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Está escrito. Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Porque a esperança para a árvore, mesmo que, se ela for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, os seus frutos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma nova planta. Pai, muito obrigado por mais este momento, mais este culto. Senhor, independente da quantidade de pessoas que nós estamos aqui, Senhor, o Senhor mesmo que disse que aonde estiver duas ou três pessoas reunidas em teu nome, o Senhor disse que estaria. Nós cremos que o Senhor está aqui. Quem sabe este é tempo do Senhor ministrar a nós de uma forma muito específica, muito clara. Por isso nós te agradecemos, te exaltamos. Senhor, obrigado pela semana. Obrigado pelo livramento. Muito obrigado, Senhor. E agora nós queremos ser ministrados. Eu te peço, me ajude mais uma vez, Senhor. Toca nos meus lábios, toca na minha mente. Faz na minha vida o teu querer. Que eu diminua, que tu cresças em mim, Senhor. Ó Senhor, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem também possam ser abençoados com esta palavra. Nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero trazer uma palavra de esperança para alguém que, de repente, está enfrentando processos de perdas em algumas áreas da sua vida. Talvez você esteja me entendendo. Coisas estão mudando de uma forma muito dinâmica, muito rápidas em áreas da sua vida. Talvez você não está conseguindo entender. E a palavra do Senhor hoje é para te trazer conforto, paz e esperança. O texto que nós fizemos a leitura está no livro de Jó. Jó era um homem piedoso, extremamente correto e de muita fé. Nos 5 primeiros capítulos do livro de Jó, a Bíblia relata que Jó foi severamente provado por Deus. Provado, meus queridos irmãos, porque ele teve a sua vida envolvida numa guerra espiritual.
O interessante é que só mais tarde que Jó vai conseguir entender o processo que ele está passando. Há uma retaliação de Satanás contra a vida dele, em áreas específicas da sua vida. Ou seja, Jó está envolvido dentro de uma guerra espiritual entre Deus e Satanás. Mas o interessante, meus queridos irmãos, é que Deus permitiu que tudo pudesse acontecer, mas em momento algum a presença de Deus não saiu da vida de Jó. Deus sempre esteve com ele. E as Escrituras então começam dizendo que Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu dinheiro. Jó perdeu a família, os filhos. Jó perdeu a dignidade. Jó perdeu a alegria. Tudo isso já é muito difícil. Mas pasmem, Jó perdeu a saúde. As Escrituras dizem que num certo momento Jó estava muito doente, cheio de feridas e tumores pelo corpo, acamado. E ele então começa a procurar a ajuda de pessoas dispostas a ajudá-lo. Mas ninguém apareceu para ajudá-lo, mas sim para criticá-lo. E a primeira dessas pessoas, meus queridos amigos e irmãos, é a esposa. A Bíblia diz que a esposa de Jó, a companheira, a pessoa mais íntima que ele tinha, ao ver o estado de Jó acamado, cheio de feridas e tumores pelo corpo, ela se dirige para ele e diz o seguinte, aquilo que está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, ela se dirige para ele e fala: marido, o que você está esperando para morrer? Vamos, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Será que vale a pena? Mas as Escrituras dizem que Jó não pecou e nem amaldiçoou a cruz com os lábios, muito pelo contrário. No versículo 10 ele disse o seguinte: ô mulher, és tola? Será que você não percebe que o Deus que me faz o bem, o Deus que está comigo quando está tudo bem, é o mesmo Deus que pode estar comigo quando estiver tudo mal? Então, ele recorre aos amigos. Bom, se a esposa, você pode colocar aqui o marido no lugar, se fosse o caso, se quem tem intimidade comigo, que dorme comigo, que senta para almoçar comigo, diz uma coisa dessa, quem sabe então eu devo procurar a ajuda dos amigos. Jó capítulo 4, versículo 7. Claro que em algumas versões tem um texto diferente, mas o que eles respondem para Jó, literalmente é o seguinte: Jó, cara, o que aconteceu? O que se passa? Porque, Jó, eu nunca vi inocente passando por uma provação dessa. Cara, o que é que você fez, cara? O que você aprontou?
quando você está sofrendo, passando os piores momentos da sua vida, a palavra das pessoas às vezes vai testificar de fato a nossa realidade. É duro ouvir isso. Quando nós somos alvo do julgamento das pessoas. Nada disso aconteceu com Jó. Deus não abandonou ele. Ele não fez nada. Eu comecei a introdução dizendo que havia uma guerra espiritual entre Deus e Satanás. Ora, Satanás escolheu ele para retaliar a vida dele. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente às vezes está assim, vai vivendo uma situação de perda em áreas da nossa vida, a gente vai sofrer o julgamento das pessoas. As pessoas vão apontar o dedo. Por que você está assim? Por que você está doente? Será que Deus te abandonou? Por que você está passando por crises em áreas da sua finança? Será que você fez alguma coisa de errado? Será que não é? Você não está pagando por alguma coisa? A pior coisa que tem é a palavra das pessoas, o julgamento das pessoas sobre a nossa vida. Olha, por que a tua igreja está vazia? Crente é complicado, né? Um dia eu ouvi uma coisa assim, um momento. Pastor, será que não há algum pecado oculto? Julgamento das pessoas. Julgamento das pessoas. É difícil isso. Você não ouviu essas coisas assim? Será que é um pecado oculto? Meu Deus. Às vezes as pessoas testificam a nossa realidade. Sabe, palavras que machucam, palavras que matam. Parece que as pessoas cortam o tronco da árvore que é você e lançam na terra. A pior coisa que tem é a sinceridade. Meu querido, tome cuidado com a sua palavra. A sua palavra às vezes pode matar alguém. Coisas, vamos aqui dar um exemplo do tipo, olha, você está lá orando a Deus, buscando um companheiro, uma companheira, uma pessoa de Deus, e de repente entra num lugar onde você precisa receber uma palavra de esperança, e a pessoa se dirige para você, olha, você está velho ou velha para casar? Você está muito gordo ou muito gorda? Você está passando por alguma crise? Bem feito, quebrou a cara. Assim os amigos de Jó fizeram com ele. Pressão, meus filhos, pressão de todo tipo, cobranças de pai para filhos, cobranças de filhos para pais, cobranças de marido para esposa, de esposa para marido. São nesses momentos que nós somos feridos, cortados e vistos como árvores infrutíferas, cortam-nos o trono e lançam a gente na terra. Palavras que matam, palavras que machucam, palavras que destroem. Pior que às vezes é exatamente isso que nós estamos vivendo. A pessoa está, na realidade, às vezes é a sinceridade, né? Porque está falando exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está doente, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está melancólico, às vezes a gente está sem dinheiro, às vezes a gente está vivendo mesmo uma situação difícil. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Nossa palavra tem que ser uma palavra de esperança. Oh meu Deus, como eu peço todos os dias ao pregar nessa igreja, que a minha palavra seja uma palavra
mundo já está cheio. Quem acusa é Satanás, mas Deus sempre tem uma palavra de esperança para levantar aquele que está ferido, aquele que está caído. Mas continuando. Esposa mandou para baixo. Amigos mandou Jó para baixo. Mas olha só o que ele responde. Jó capítulo 13, versículo 15. Jó capítulo 13, versículo 15. Perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a dignidade, perdeu a saúde, está doente, acamado, cheio de feridas, com tumores pelo corpo. É só que ele responde, olha a fé desse homem. Ele diz o seguinte, uma das suas orações: Senhor, ainda que eu morra, ainda que a minha vida seja tirada, no Senhor eu esperarei, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Eu defino nesta palavra de Jó a mudança da vida dele. O limite. Deus, quando ouviu isso, lá do céu, ele viu o tamanho da fé de Jó. Eu imagino que Deus pensando o seguinte: chega, Satanás, chega, eu permiti, mas você não vai mais tocar nele. Deus viu o tamanho da fé de Jó. Foi na sua ruína, no seu pior momento, que Deus vai dar a ele uma espécie de visão. Eu entendo aqui que houve uma visão. Deus, no seu pior momento, dá a Jó uma visão e uma esperança para si mesmo. O cheiro das águas. O cheiro das águas. Deixa eu te dizer uma coisa. Água tem cheiro? Responda sim ou não? Não. Água tem sabor? Sim ou não? A água é algo insípido. A água é algo inodoro, sem gosto e sem cheiro. Então eu quero explicar o cheiro das águas. Por que isso? Não parece estranho para essa juventude aqui, que nasceu na cidade, nesse mundo moderno? Pastor, mas que negócio é esse de cheiro das águas? Deixa eu explicar. Há algumas regiões do mundo que, em determinadas épocas do ano, essas regiões sofrem muito com a seca e com a estiagem. Não chove. A quantidade de chuva é pequena. Você que é brasileiro, nós temos um exemplo. O sertão nordestino
sertão nordestino, por exemplo, isso para dar um exemplo de uma região do mundo que enfrenta situações estiagem, por ficar muito tempo sem chover, a vegetação seca e às vezes dá a impressão que está morta. Mas quando vem a chuva, basta o sinal de chuva, basta um pouco de chuva, basta os primeiros pingos de chuva, para que o bom cheiro de chuva volte à terra. Talvez eu e você, de vida urbana, não consigamos entender isso, mas pergunta a um sertanejo, alguém da terra, alguém da roça, o que significa o cheiro da chuva caindo na terra seca. É impressionante, meus queridos irmãos, aquilo que parecia que estava seco, aquilo que parecia que estava morto, aquilo que parecia que estava sem vida, de repente, durante alguns dias de chuva, começa a ficar verde novamente, começa a voltar à vida, e o milagre começa a acontecer. Foi essa a visão que Deus deu a Jó. De repente, está tudo acabado, está tudo difícil, e no pior momento, Deus dá uma visão para ele de uma vegetação seca, de uma vegetação morta. E ele de repente relata isso nos versículos de Jó 14, versículos 7 a 9, quando ele vê aquele cenário sem esperança, sem vida, e ele percebe que aquela vegetação, que aquelas árvores mortas, cortadas, caídas no pó da terra, de repente, ao receber o cheiro das águas, o orvalho úmido da madrugada, de repente, Jó começa a ver aquilo renascer, as folhas e os frutos surgirem, e ele começa a perceber, na visão que Deus dá a ele, os cheiros das águas, e a vegetação brotando e crescendo novamente. Deixa eu te dizer uma coisa, é isso que Deus faz. Talvez você entrou aqui hoje, nesta manhã, abandonado, desprezado, injustiçado, humilhado, cabisbaixo, abatido, morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode restaurar tudo isso. Deus pode te levantar. A palavra do Senhor hoje é que Deus te levanta, Deus te restaura, Deus te cura. E se você se encontra como Jó, saiba em nome de Jesus que se tanto para uma árvore morta ou cortada, quanto para um homem e para uma mulher, em Deus há esperança. Deus não se esqueceu de você. Não deixe o seu coração se afundar na dor e na tristeza. Porque independente do cenário, independente da situação, basta um toque de Deus para trazer tudo novo e fazer um recomeço.
áreas da sua vida que estava tudo perdido. Se ele fez isso com o jovem, querido, minha querida, ele pode fazer com você. Sabe como termina essa história? Interessante, né? Essa história termina quando Jó resolve orar. E orar pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10. Interessante que ele começa a orar pelas pessoas que duvidam dele. Ele começa a orar pelas pessoas que, de repente, não acreditaram que Deus poderia restaurar a vida dele. Sabe, tem gente que não acredita em você. Mas tente entender uma coisa. Ninguém é obrigado a viver os teus sonhos. Ninguém é obrigado a viver os teus sonhos. Mas eu aprendo aqui, meu querido e minha querida, que a mudança na vida de Jó só vai começar a acontecer quando ele começa a orar pelas pessoas que duvidam dele. A mudança na vida de Jó só vai começar a acontecer à medida que ele começa a orar pelas pessoas que julgam a vida dele. E o interessante é que a partir deste momento, deste cenário, a Bíblia diz que Deus começou um processo de restituição em tudo aquilo que Jó tinha perdido. Portanto, meu querido e querida, feche seus olhos. Talvez eu esteja falando com você que está se sentindo assim, como um tronco de árvore seco, morto, caído na terra, com as raízes cansadas, envelhecidas. A palavra do Senhor é para você hoje, para te animar, para te encher de esperança. Talvez você não esteja entendendo o processo dessas mudanças que estão acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não importa que mudanças sejam essas, não importa se você foi abandonada pelas pessoas, não importa se você tem sido desprezado ou desprezada, não importa se as pessoas estão falando mal e fazendo julgamentos sobre a sua vida. A palavra do Senhor hoje é: não desanime, não desista, porque há uma esperança de Deus para você. Meu querido, acredite, um toque de Deus pode fazer com o que parece que está morto passe a viver novamente. Águas na Bíblia significam o Espírito de Deus. E não importa
importa por que te cortaram, mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai fazer brotar em você uma planta nova. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra que nos encoraja a prosseguir. Pai, a tua palavra diz que há esperança de renovo para uma árvore. É aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Ainda que ela tenha sido cortada, ainda que a sua raiz esteja envelhecida na terra, ainda que o seu trono morrer, mas segundo a tua palavra, ao cheiro das águas brotará novamente. E é o que nós te pedimos nesta manhã, que as águas do avivamento procedentes do teu trono possam penetrar nesta manhã nos corações vazios e secos, que possa haver renovo espiritual na vida dos nossos queridos, novos anos, novos frutos, novos ciclos, novas etapas, novos tempos, em nome de Jesus. Olá, que bom que você chegou até o final dessa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que você foi abençoada, que você foi abençoado. Eu quero só te pedir um favor. Se você puder fazer isso por nós, se inscrever no nosso canal e deixar ali o seu like, deixar ali uma mensagem para que essa palavra possa alcançar mais pessoas ainda, para que o algoritmo possa entregar esse vídeo para muitas pessoas serem abençoadas e alcançar de Deus esse milagre nas suas vidas. Que você também possa fazer isso, ajudando-nos a levar esta palavra